Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite aos que nos visitam, é uma honra tê-los conosco. Sintam-se bem à vontade os que nos visitam nesta noite, sinta-se em casa. E também abraçamos e cumprimentamos os internautas que interagem conosco também nesta noite, neste culto dominical já iniciado, desde o momento que esse magnífico ministério de louvor começou aos 5 minutos de oração a impetrar as suas bênçãos sobre a igreja. A temática desta noite está posta e é a vitória divina contra os inimigos, parte 2. A vitória divina contra os inimigos, parte 2. Muito bem. E nessa noite então nós inauguramos lendo com a amada igreja. Os que possam ouvir, acompanhem da forma que acharem conveniente, que puderem. Os internautas que interagem conosco também, fiquem atentos à leitura da palavra que se encontra nos Salmos de número 68. Salmos 68, versículos de 32 ao 35. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, esse que ele fez ouvir, ou ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. O Deus, ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Te bendizemos, glorioso, magnífico, soberano Deus, pela tua presença, a nos dirigires, a nos mandares ordens divinas que as possamos ligar na terra, mediante a tua palavra e no céu, e já o fizemos isso, mediante os 5 minutos de oração, mediante a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que também possamos desempenhar essa função com a mesma desenvoltura, com o mesmo e a mesma intensidade gloriosa do teu ministério. E desde já esse ministério de louvor abençoado nos tem enriquecido, e a ele, esse ministério, nós delegamos honra e glória também ao Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela tua presença em nosso meio. Leio novamente para que nos prendamos em alguns momentos dessa leitura. 32, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Esse reinos, cantando ou não, salmodiando ou não, recebe uma ordem, recebem um mandamento de um Deus que é flexível, de um Deus que é amor, de um Deus que não é totalitário, de um Deus que não é abusivo, de um Deus que não é, de alguma forma ou de forma alguma, arbitrário. Ele é livre-arbítrio, mas ele ordena: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. E aqui está um reino, o reino de Deus aqui presente, parte dele nessa igreja, parte dele espalhado agora pelo mundo inteiro. Essa parte espalhada pelo mundo inteiro, são conhecidos como sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, e estamos aqui com esse propósito de adorá-lo. E nessa noite ele continua, aquele que em cima, versículo 3:3, aquele que em cima os céus da antiguidade, esse que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Esse verbo encimar significa dirigir, ele comanda
os céus, desde a antiguidade, pastor, não é que os céus estejam envelhecidos, é que todas as esferas dos espaços siderais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, criaturas aladas, seres estranhos, são desde a antiguidade comandados pelo Senhor. E aqueles que se rebelaram caíram, e aqueles anjos caídos tornaram-se demônios, perderam seu estado original, caíram, perderam a sua formosura e estão fora do seu domicílio e não poderão voltar jamais. Muito bem, então diz o 33, aquele que em cima os céus da antiguidade, esse que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Só nós que o adoramos entendemos que sua voz é poderosa, que ela se cumprirá, que ela vai cumprir-se e cabalmente cumprir-se-á em todos os seus segmentos. Estamos assistindo a derrocada, a quase falência desse globalismo imperialista, trevoso, que cairá por força e por intervenção divina. É Ele quem encima os céus, é Ele que ordena, é Ele com a sua voz poderosa. Tributai, versículo 3, 4, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais, nas dimensões siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Nessa noite, quem pode, e só obviamente os que tiverem prazer nisso, possamos fazê-lo. Você, caso queira em casa, o faça também, se achar conveniente, se lhe for de bom alvitre, se for livre a você fazê-lo, faça-o. Então vamos recitar nessa versão minha, o 35, que diz assim, eu vou só falar, depois nós vamos repetir. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém? Nessa versão, então, bem paulatinamente, bem lentamente, vamos então dizer a ele: ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Mais uma vez, vamos lá? Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Agora a terceira vez para arrebentar com o inferno. Quando nós lermos e dissermos, tu és tremendo nos teus, olha plural, nos teus santuários, esse é um deles. Esse santuário está aqui, dirigido por Deus. Quantos assim creem? Então quando você disser, bendito seja o Senhor, que Ele está nos seus santuários, tremendamente, sinta-se incluso, sinta-se partícipe, sinta-se parte dessa igreja. Então vamos lá? Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Aplaudamos com a alma. Esse Deus, amados, que nos dá vitória. Esse Deus que dá vitória contra os seus inimigos, contra os seus adversários. É por isso que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus e ele é o que dá
a última palavra, o primeiro e último, o princípio e o fim, e Ele é que faz com que os povos caiam diante dEle, os reinos se abalam, mas o reino de Deus é inabalável, é imutável, é intransferível, e não passará a outro povo, reinará eternamente. E bendito, maravilhoso, digno, santo, é aquele que faz parte desse reino. Muito bem, queridos. Nos Salmos 18, verso 50, o rei Davi exclama, o rei Davi propaga algo glorioso nos Salmos 18, 50. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Deus com Davi e sua posteridade para sempre. É ele quem dá vitória ao seu rei, referindo-se o próprio rei a ele próprio. É ele quem dá vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Que rei maravilhoso, que rei consciente de que dele descenderia o seu ungido de Deus. Que maravilhoso rei, filho de Jessé, que tinha convicção de que fora escolhido a partir do momento que o ungido foi por Samuel. Muito bem, e aqui nós continuamos nos Salmos 9:6, que eu peço à minha linda, amada e ungida pastora Nayufi, que nos leia. Hoje ela teve um abatimento, passou por uma forte, não digo crise, mas uma forte tormenta de saúde, mas está aqui de pé firme para louvar, para ler, e a pastora já lê Salmos 9:6, de 11 a 13, minha pastora linda. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Muito obrigado, minha pastora. Alegrem-se os céus. Quando o Senhor diz alegrem-se os céus, Ele faz uma divisão, Ele faz uma espécie de nomeação a todos os seres que habitam nos espaços siderais. Esse alegrar-se não significa que os céus, a visibilidade da nossa galáxia apenas vai vibrar, mas os céus, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, tudo que há no campo folgue, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Não vamos nos demorar nessa pauta, mas é interessante, há um registro lindo na palavra, de que a natureza, toda a criação geme. E não nos iludamos quando ele prefigura aqui uma espécie de metáfora. As árvores, irmãos, os bosques e no que há vida, aqueles que ainda permanecem, guardam consigo registros de som. E a Bíblia nos dá a entender que tudo isso está catalogado, está no domínio, está no controle desse Deus vivo, que comanda céus e terra. Ele é tremendo, ele é glorioso, e recentemente a Carla aqui, a nossa ministra Carla Lobato, pregou com muita distinção, muita força, muita ênfase, dizendo que ele é um Deus temível, ele é um Deus terrível, e horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus vivo. Amém, queridos? Louvado seja o poderoso Deus, que isso não ocorre com sua igreja. A sua igreja não cairá em suas mãos de ira jamais. Muito bem, e nesta noite eu quero dar continuidade já no primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, ou de Crônicas 29,
versículo 11. A minha amada e linda Celi pode ler? Pode estar com a nossa versão? Posso, se repetirei com muita honra, amada. Celi, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, somente o versículo 11, irmã Celi. Tu, teu, Senhor, e o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Obrigado, minha linda. Glorificado seja o teu nome. Teu Senhor é o poder. Quantos concordam com ele? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aqui o autor, ungido pelo Espírito Santo, fala uma verdade. Ele diz que tu, Senhor, te exaltaste por chefe sobre todos. Ele é o único ser que tem o direito, que tem a potência, que tem justiça, equidade e a humildade de dizer que ele é chefe e reina sobre tudo, e reina sobre todos. Por quê? Irmãos, ele nunca nasceu, ele nunca foi criado. Alguém diria, e eu participei, obviamente, como todos aqueles que estudaram um pouquinho, participamos uma vez, em uma certa ocasião, em que a pergunta era de um ímpio filósofo, que dizia: para lá então, quem fez Deus? Se alguém tivesse feito Deus, significaria dizer que algo maior tinha existido antes dele, para fazer algo tão poderoso quanto ele. Então não existe essa pergunta é natimorta, já nasceu morta, porque Deus é único, maravilhoso, poderoso, glorioso, princípio, fim, sem princípio nem existência de dias, mas ele é quem dá a última palavra sobre tudo e sobre todos. Só ele é Deus, só ele é Senhor. Outro dia, uma figura interessante neste mundo, planeta Terra imenso, resolveu, mas não deu continuidade, prender um médico, porque ele, porventura, ou talvez, tivesse declinado que esse paciente tomaria tarja preta, remédios controlados e altamente controlados. Passou, mingou, porque não tem como provar. Então, obviamente, seria muito simples a um provável ou qualquer médico dizer: bom, quem é que prova que eu falei isso? Cadê a gravação? Cadê o pendrive? Cadê o link? Cadê o vídeo? Cadê o áudio? Então, não existe. Amém, amados? Porque esse Deus é maravilhoso, mas quando ele age, irmãos, somente os ímpios mais loucos do mundo, psicopatas, dividem as suas mágoas com banheiro, dividem as suas mágoas com as noites de insônia, porque não há quem possa ficar imune a ele. Ele é todo poderoso. Agindo ele, quem impedirá? Ele não pode ser contido por absolutamente nada e nem ninguém. Muito bem. Nessa noite, então, dando continuidade, Salmos 20, versículo 5, é lindo esse salmo, mas esse versículo 5 é encantador no sentido espiritual. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. O Senhor satisfaz aos votos da igreja? Amém. A igreja, às vezes, claro, isso humanamente falando, pode não perceber, mas ele satisfaz os votos da igreja, as orações, os pedidos, as súplicas, os rogos. E aqui há algo tremendo: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos
pendões. Diga um pendão aí, por exemplo, uma bandeira, um pavilhão, justiça. Só ele nos faz celebrar, glorificá-lo e hastear a bandeira da justiça. Não são homens, irmãos, não são pessoas. Iludem-se aqueles que oram pedindo pessoas. Não existe. Deus, ele é digno, só ele é digno de que o seu povo lhe hasteie, lhe tremule pendões da justiça, da equidade, da vitória, porque aqui trata-se da vitória. Celebramos ou celebraremos com júbilo a tua vitória. A vitória é de quem? É dele, meu irmão. Então não se iluda com ninguém vitorioso. Iluda-se com ninguém. Jamais se iluda. Apenas o nosso Deus não nos ilude. Ele garante que nós celebraremos a vitória dele. É ele, é dele, por ele que vem a vitória. Amém? Por isso que não há em nós tristeza. Porque existe esse louvor lindo que não é, e não estou pedindo que o cantem. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus. Ninguém quer hastear, que coisa, não é? Hastearemos pendões. Poxa, pastor, esse louvor é tão antigo quanto o Salmo. Amém, amados? Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Vamos recitar esse salmo? Esse pequenininho trecho, Salmos 20, verso 5. Vamos lá? Vamos lá então. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus rogos. Agora vamos repetir agora votos. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. O pastor atrapalhou. Agora vamos aplaudir no final. Vamos lá, todo mundo. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Oh glória! Quem pode aplaudi-lo? Glórias ao Deus vivo. Temos tempo, temos sim. Estamos dentro do limite, graças a Deus. Queridos, vamos lá? Nessa rota de conclusão, nessa rota conclusiva, eu peço que todos nós atentamente possamos ouvir. Rota conclusiva, vamos lá. Jeremias 15. Jeremias capítulo 15. Rota de conclusão. Jeremias capítulo 15. Verso 16, eu vou elencando aqui 3 versículos. Verso 16: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Mas eu lerei mais corretamente. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Por mais que o ímpio, igreja, venha para você, se bandeie humanamente para você, você receberá, se ele se render a Cristo,
mas você não se emparedará ou não estará nivelado a ele na sua impiedade, ou seja, a não ser que ele haja e que nele haja conversão. Então 19, portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, o que é apartar o precioso do vil? É saber, irmãos, o que é certo, o que é errado, é fazer opção pelo bem, pela visão da palavra. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Versículo 21, arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Que coisa linda! Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. É claro que esse versículo é genérico, ele é polivalente, ele é multiforme, e uma das formas lindas de entendermos esse versículo é quando ele nos arrebatar da face da terra, quando estiver imperando o anticristo, reinando o império dos ímpios, reinando a iniquidade, reinando a violência, ele vai nos arrebatar das mãos da iniquidade, vai nos arrebatar das garras dos violentos. Essa é a principal vertente desse versículo, dentre essas todas já maravilhosamente bem citadas pela palavra de Deus. Muito bem, agora, eu peço que o nosso Christian Lucas nos leia Salmos 94, 16, e depois dele o ministro Yuri Oliveira nos possa ler também Salmos 94, verso 20. Então, nesse momento, vai ler o Christian Lucas 94 dos Salmos, verso 16. Depois dele, o nosso ministro Yuri Oliveira, quando instado, quando for acionado, lerá Salmos 94, 20. Christian, 94 dos Salmos 16. Comigo contra os que praticam a iniquidade? Quem se levantará a meu favor, a favor de Deus, igreja, contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Quando tu interages, melhor dizendo, com a palavra, quando tu crês no Senhor, tu estás a favor dele, tu és partícipe da glória dele, tu és representante dele, tu és povo de Deus, e estarás a favor dele, Deus, contra a perversidade, contra os perversos. O nosso Yuri Oliveira, ministro de Deus, nos lerá Salmos 94, versículo 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Muito obrigado, meu ministro amado. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual, o trono da iniquidade, forja, engendra, maquina o mal, tendo uma lei por pretexto? Irmãos, há quantas pessoas aí que se arvoram, que se aventuram a dizer que são do lado esquerdo da virtude, do lado esquerdo do bem, do lado esquerdo da direita santa do Senhor, e que arvora-se a dizer que é do Senhor, e que forja, e que engendra, e que maquina uma lei, que é absolutamente contrária à palavra de Deus, dizendo-se enviado de Deus, dizendo que estão a serviço de Deus, o próprio Deus desmente isso. O próprio Deus percebe e lamenta, ele lamenta muito, pessoas que se diziam tão ungidas e hoje desviadas, arvoram-se a defender o trono da iniquidade. E o pior, dizendo-se elas ministras de Deus, mas o Senhor arremata, pode acaso associar-se contigo, ó Deus, eu estou interpretando, o trono da iniquidade, o qual o trono da iniquidade forja o mal, tendo uma lei por pretexto, por mais que eles pretextem,
por mais que eles elaborem projetos de leis, moções, requerimentos, por mais que eles assinem medidas provisórias, sancionem absurdos, isso não vem de Deus, igreja, porque Deus não está associado a isso. Deus não se associa com o mal. E nenhuma lei que, porventura, se volte contra os valores da palavra, poderá receber a chancela, a aprovação, o asservir ou o assentimento de Deus. Ele é contra isso, absolutamente contra isso. Aí daqueles que colocam o doce por amargo, o amargo por doce, ai daqueles que as trevas chamam luz e a luz trevas, ai deles, porque o Senhor os punirá, o Senhor os julgará. Nessa noite, portanto, a vitória divina contra os inimigos de Deus será fatal, será infalível. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e você está vendo o movimento. Ele é Deus. Eu vi uma defesa extraordinária, e quando eu digo extraordinária, é porque totalmente pautada na palavra, de um personagem, por isso que eu não cito seu nome, que é também no mundo jurídico, e conhecidíssimo, dizendo que falta muito pouco mesmo. Eu quero ser bem enfático com isso, que uma prisão inesperada ocorra. E ele não falou besteira ali, ele falou efetivamente como homem de Deus. Brevemente, haverá uma prisão que quase ninguém espera. Tem uma aí que está com carta marcada, né? Tem uma aí que todo mundo percebe que há um jogo e que há cartas marcadas, mas ele se referiu a uma que ninguém está esperando. Mas que o Deus vivo, com certeza, por isso não citou nomes. Eu gosto de pessoas assim, que não se arriscam a citar nomes. E ele falou que brevemente isso vai acontecer. Brevemente, esse brevemente será com certeza ainda dentro dessa geração. Agora, para ontem isso, para hoje, melhor dizendo. Nessa noite, igreja, eu quero te dizer que a vitória do Senhor contra os inimigos da igreja é certa. A vitória do Senhor é certa na tua vida. Celebremos e celebraremos com júbilo a tua vitória. Em teu nome, hastearemos, balançaremos, daremos pendões de justiça, de equidade, de vitória. Senhor Deus, magnífico és, e é bom que tenhamos essa convicção de que tu estás aqui e nós celebramos a tua vitória, nós celebraremos a tua vitória, nós celebramos a tua vitória por tudo que já nos foi provado. Nós temos celebrado a tua vitória por tudo quanto tens feito, mas celebraremos futuro a tua vitória, porque tu tens dito que a vitória é tua, a vitória é certa. Por isso nesta noite te aplaudimos, e no meio dos aplausos chamamos o ministério de louvor, para darmos continuidade. Bendito seja o Senhor.